já começou. Quando uma estrela morta é flagrada devorando um planeta inteiro, não é só astronomia. É o universo mostrando, sem filtro, como a nossa história termina. O Hubble encontrou algo muito pior do que uma explosão. O eco persistente de um mundo sendo desmontado enquanto você me escuta. Uma anã branca foi vista triturando um objeto do tamanho de Plutão, transformando gelo, nitrogênio e carbono em poeira quente, girando ao seu redor. O que essa observação trouxe não foi a imagem do planeta, foi o laudo de morte dele. Pela primeira vez, conseguimos reconstruir a história de um mundo destruído usando apenas a luz de uma estrela. A luz dessa anã branca carrega os restos químicos do corpo da vítima. Se isso já te deu um arrepio, fica comigo. Porque o que está acontecendo lá fora é a prévia do tipo de fim que pode esperar o nosso próprio sistema solar. Imagina apontar um telescópio para uma estrela aparentemente calma e descobrir que ela é, na verdade, um cemitério em atividade. Foi isso que o Hubble viu ao observar essa anã branca com o seu espectrógrafo. Nos dados, apareceu a assinatura de um fragmento gelado, vindo de uma espécie de cinturão de Kuiper daquele sistema. Muita água congelada, muito nitrogênio, exatamente o tipo de mistura que você esperaria de um Plutão em outra estrela. Traduzindo, essa estrela do tamanho da Terra, mas com metade da massa do Sol, puxou um mundo congelado para perto, rasgou o planeta em pedaços com a própria gravidade e agora está comendo o que sobrou, grão por grão. 3 coisas que essa cena prova de uma vez só. Primeiro, estrelas mortas continuam destruindo planetas muito tempo depois de morrerem. Segundo, objetos parecidos com Plutão parecem comuns em outros sistemas, não são exclusividade nossa. Terceiro, o fim de um planeta deixa marcas químicas tão claras que conseguimos lê-las há centenas de anos, luz de distância. Quando um planeta morre, ele não desaparece de forma limpa. Ele deixa pistas, poeira orbital, radiação persistente, elementos químicos fora do lugar. Para os astrônomos, isso não é curiosidade, é investigação. Planetas rochosos e gelados têm assinaturas específicas: ferro, silício, carbono, oxigênio, água, nitrogênio. Estrelas não produzem essas combinações sozinhas na superfície. Quando elas aparecem ali, a mensagem é direta. Um mundo sólido foi rasgado e misturado à estrela. O vácuo não apaga as provas. A luz é um exame de laboratório. Ela conta se a vítima era rochosa como a Terra ou gelada como os confins do nosso sistema solar, só pela química que a estrela devolve pra gente. O céu noturno, de repente, deixa de ser um cenário bonito e vira um arquivo de obituários. Cada estrela contaminada por elementos pesados é um atestado de óbito de mundos que já não existem mais. Se esse tipo de investigação cósmica já está explodindo a sua cabeça, se inscreve agora, porque a parte mais pesada ainda nem começou. Como é que a gente sabe que esse mundo destruído parecia um Plutão exótico? A resposta está inteira na luz. Quando os astrônomos quebraram o espectro dessa anã branca em cores, encontraram uma combinação extrema de água-gelo e nitrogênio. Exatamente o tipo de assinatura que você espera de um grande objeto gelado formado longe da estrela, como Plutão e os cometas mais massivos do nosso sistema. Na prática, foi como ler um exame de laboratório de um planeta que já não existe. Sem ver o planeta inteiro, dá para dizer que ele era um gigante gelado, denso, provavelmente com geologia ativa e uma história longa antes de ser puxado para a morte. E aqui vem o primeiro. E se que incomoda. Se nós conseguimos reconstruir a história desse mundo só pelos restos na atmosfera da estrela, o que impede que um dia alguém faça a mesma coisa com a poeira que sobrar do nosso sistema solar? Se você acha que esse é um acidente isolado, espera essa... Durante anos, Fomalhaut foi vendida como a estrela com um exoplaneta gigantesco em seu disco de detritos. As imagens mostravam um ponto de luz se movendo. Bem no meio de um grande anel de poeira, tudo parecia indicar um planeta. Só que observações mais recentes, com maior resolução, mudaram completamente a história. Aquele planeta estava se espalhando e apagando rápido demais. Os dados batiam com outra coisa. Uma nuvem enorme de poeira, resultado de uma colisão violenta entre 2 corpos gigantes,
objetos com dezenas ou centenas de quilômetros, talvez blocos embrionários de futuros planetas. É como a pluma que a missão DART levantou ao bater em um asteroide, só que cerca de 1 bilhão de vezes maior. Em Fomalhaut, o Hubble não viu um mundo nascendo, ele viu o pós-acidente de mundos que foram esmagados um contra o outro. Agora junta as peças. A anã branca devorando um exo, Plutão, os impactos gigantes em Fomalhaut e dezenas de anãs brancas com atmosferas sujas de elementos pesados, que só podem ter vindo de planetas e asteroides engolidos. Em outras palavras, a gente não está vendo um acidente raro, está abrindo um manual de como os sistemas planetários morrem. O padrão é claro, a destruição não é um erro, é o padrão. Muitas anãs brancas têm ferro, silício, magnésio e outros elementos pesados na superfície, coisa que afundaria rápido se não estivesse sendo reabastecida o tempo todo. A conclusão é direta. Essas estrelas estão comendo, continuamente, pedaços de mundos que sobraram do sistema. Ao mesmo tempo, sistemas jovens como Fomalhaut vivem brilhando em infravermelho por causa de poeira quente, produzida em colisões entre grandes blocos, processos que lembram a infância turbulenta do nosso próprio sistema solar. Resumindo em 3 atos. No começo, sistemas são campos de batalha. Planetas infantis se chocam. Alguns crescem, outros viram poeira. No meio, se você tiver sorte, existe uma fase relativamente calma, é onde a Terra está hoje. No fim, a própria estrela perturba tudo de novo, muda órbitas e começa a devorar o que sobrou. Isso não é exceção. É padrão. Uma grande parte das anãs brancas observadas apresenta atmosferas contaminadas por elementos pesados. Essas estrelas continuam se alimentando dos restos de mundos antigos. Chegou a hora de olhar para casa. O Sol é exatamente o tipo de estrela que termina a vida como gigante vermelha e depois como anã branca, igual à estrela que está comendo esse exoplutão agora. O destino do Sol em 3 atos é mais ou menos assim. Primeiro, ele incha como gigante vermelha, ficando tão grande que deve engolir Mercúrio, Vênus e talvez a própria Terra. Segundo, os planetas que sobreviverem por pouco vão ser cozidos, perder a atmosfera e oceanos. Terceiro, o Sol joga fora suas camadas externas e encolhe até o tamanho da Terra, virando uma anã branca superdensa capaz de puxar para dentro qualquer objeto que chegue perto demais. E quem pode cair nessa boca? Justamente os objetos gelados do tipo cinturão de Kuiper e nuvem de Oort, cometas e plutões distantes que tiverem suas órbitas perturbadas. Em uma frase simples, o que essa estrela está fazendo hoje com o seu exo, Plutão, é o ensaio do que o nosso Sol pode fazer amanhã com os destroços do sistema solar. Até aqui, você viu o crime de fora, pelos vestígios na luz. Agora eu vou te colocar em cima desse planeta, passo a passo, para você sentir como é viver dentro de um mundo que está literalmente sendo puxado para a morte. Você acorda em um mundo que parece normal. O céu existe, há gelo, montanhas, talvez mares congelados, mas em silêncio, a órbita já começou a enroscar na estrela. Primeiro vem os sinais sutis, noites ficando um pouco mais curtas, marés cada vez mais extremas, terremotos e erupções em lugares que eram estáveis. É a gravidade da estrela puxando um lado do planeta mais forte do que o outro. O mundo inteiro começa a ranger, como se estivesse sendo lentamente esticado. Existe uma linha invisível chamada limite de Roche. É o ponto em que a gravidade da estrela se torna mais forte do que a gravidade que mantém o planeta inteiro. Cruzou essa linha, não há retorno. O planeta não explode, ele é desmontado. Pense em uma gota de mel sendo puxada por uma colher, até afinar e se romper. Agora troca a gota por um planeta e a colher por uma estrela doente. É assim que mundos desaparecem. Sem clarão final, sem explosão épica, só força contínua aplicada por milhares de anos. Com o tempo, o aquecimento sobe de forma insana. Gelo milenar derrete em áreas que sempre foram congeladas. Gases presos em profundidades enormes escapam. A atmosfera fica instável e começa a ser arrancada, camada por camada, soprada em direção ao espaço. Para quem está no chão, é um planeta em febre. Para um telescópio distante, é a assinatura perfeita de um mundo entrando em espiral de morte. Perto do limite de Roche,
As marés viram monstros, oceanos inteiros migram de lugar, placas tectônicas se partem, abrem fissuras que conectam a crosta ao interior quente, montanhas racham. Tudo que existe na superfície é puxado em direções ligeiramente diferentes. No fim, o lado voltado para a estrela começa a vaporizar. Você teria uma chuva ao contrário, partículas do solo e de gelo subindo, não caindo, formando uma cauda que se estende para trás, como um cometa ao contrário. De fora, o planeta vira um ponto se desfazendo, até atravessar o ponto sem retorno, ser rasgado em uma corrente de fragmentos e virar um anel de detritos em volta da estrela. Exatamente aquilo que os telescópios veem quando olham para certas anãs brancas e estrelas cercadas de poeira. Agora inverte a câmera. Imagina uma civilização em outro canto da galáxia. Daqui a bilhões de anos, eles apontam seus telescópios para onde nós vemos hoje o Sol. Mas não há mais Sol como conhecemos, nem terra azul. Eles veem uma anã branca cercada por um disco de poeira e gás, com traços de silício, ferro, carbono, água e talvez nitrogênio na sua atmosfera. Exatamente os elementos que compõem planetas rochosos e objetos gelados como os nossos. Com base só nesses números, eles conseguem dizer: aqui já existiram mundos rochosos. Aqui já existiram oceanos e gelo. Aqui, em algum momento, planetas foram triturados. Para eles, o nosso sistema seria só mais uma linha em uma tabela de mortes planetárias. Exatamente o que a gente está fazendo agora com o sistema dessa anã branca. Essa é a parte em que a história deixa de ser sobre um planeta que se deu mal e vira um espelho. Mesmo com esse dossiê de destruição na mão, tem coisas que ainda fogem dos modelos. Em Fomalhaut, por exemplo, a quantidade de poeira vista em algumas nuvens sugere impactos tão energéticos que uma colisão só não dá conta. Talvez sejam cascatas de destruição, com vários choques grandes em sequência. Em muitas anãs brancas, a mistura de elementos que aparece na atmosfera não bate exatamente com nenhum tipo de planeta que a gente conhece bem. Pode ser combinação de vários corpos diferentes, pode ser um tipo de mundo que ainda não vimos inteiro. E há estrelas com curvas de luz tão caóticas que ninguém sabe se está vendo um planeta evaporando, vários objetos se chocando ou algum processo que ainda não tem nome. Essa é a parte mais legal para quem gosta de mistério. A região em que os próprios cientistas dizem aqui, a gente ainda está tateando. Se esse tipo de zona cinzenta da ciência te prende, esse é o momento perfeito para se inscrever e ficar, porque cada novo dado que o Hubble, o James Webb e os próximos telescópios trouxerem pode adicionar um novo caso a esse dossiê de mundos destruídos. No meio de tudo isso, a nossa situação parece quase um privilégio estatístico. A Terra está em uma órbita estável, com água líquida, campo magnético e uma estrela numa fase tranquila da vida. Isso não é o padrão eterno do universo. É um intervalo. Antes da gente, houve eras de impactos, rearranjos orbitais e caos. Depois da gente, haverá a expansão do Sol, a fase de gigante vermelha, o colapso em anã branca e, possivelmente, o desmonte final dos restos do sistema. Saber que o universo tritura planetas o tempo todo não é motivo para entrar em pânico. É motivo para perspectiva. Enquanto a gente observa isso, Plutões sendo devorados e mundos infantis se destruindo em estrelas como Fomalhaut, a gente está, na prática, vendo o contexto em que a nossa civilização apareceu. O chão sob os nossos pés nunca foi uma garantia. Sempre foi um intervalo. A grande questão não é quando o universo vai triturar a Terra. É o que a gente faz com a luz que ainda resta antes disso. Agora que você viu como o universo realmente trata os seus planetas, a pergunta que fica é simples. O que você faz com esse tipo de verdade? Anãs brancas devorando mundos gelados, sistemas jovens brilhando com um pó de planetas recém-esmagados, estrelas contaminadas pelos elementos de mundos que já não existem. Tudo isso mostra que viver em um planeta estável como a Terra é uma fase rara, não uma promessa eterna. Se isso mudou, nem que seja um pouco, a forma como você olha para o céu à noite, deixa o like agora, se inscreve no canal e ativa o sininho. Esse vídeo foi só o primeiro arquivo de um dossiê inteiro sobre o lado mais violento do cosmos. E se você acha que o universo só sabe destruir,
Espere o próximo episódio. A gente vai para mundos em que ele faz o oposto. Não tritura planetas, mas transforma eles em verdadeiras fábricas de diamantes. Lugares onde a pressão e a temperatura são tão absurdas que pode literalmente chover diamante. Se hoje você viu um planeta sendo arrancado em pedaços por uma estrela morta, no próximo vídeo você vai conhecer mundos onde a própria chuva é mortal. E o que isso tem a ver com Urano, Netuno e exoplanetas gigantes espalhados pela galáxia. Clica no vídeo que está aparecendo na tela agora e continua comigo nessa maratona pelo lado mais escuro e mais fascinante do universo.